Vocês fizeram algum ponto contrário a isso? Falar, olha, não é por aí, a gente tem que ir para cima do que vocês consideram as pessoas que estão atacando a liberdade no Brasil, que seria o Alexandre de Moraes, o Gonê, o Zanin, enfim. Quando essa opção foi apresentada, vocês falaram alguma coisa, não falaram nada, consentiram, porque o deputado Eduardo Bolsonaro comemorou as sanções quando elas saíram. Vocês já sabiam delas, pelo que você está me falando, Paulo, de reuniões fechadas que vocês fizeram nos Estados Unidos. Quando vocês souberam que essa opção estava na mesa, qual foi a reação de vocês? Isso é você que está dizendo. O que eu vou dizer é o seguinte: dentro das reuniões, todo o arsenal da diplomacia americana é conhecido por nós. E deveria ser conhecido por vocês também. Eu acompanho o que os Estados Unidos, por exemplo, fizeram na Colômbia, no início do ano, com o governo Petro, onde eles também aplicaram tarifas. Isso é conhecido. Tem outras medidas, inclusive, que podem vir aí. Se vocês estudarem, o caso da Colômbia é um caso icônico, mas o caso da Venezuela é outro, ou da Nicarágua é outro, você vai ver isso que o deputado Eduardo Bolsonaro estava dizendo muito bem, o que é o arsenal da diplomacia americana. Os americanos utilizam um negócio chamado DIME, né? DIME é porque toda a ação dos Estados Unidos funciona na parte da diplomacia, da inteligência, da parte militar e da parte econômica. Por isso que eles chamam de doutrina DIME. A ação dos americanos no globo sempre funciona debaixo desse guarda-chuva do DIME. Se você for analisar dentro do DIME, você vai ver que o uso de tarifas é uma arma constante dos Estados Unidos. Respondendo, eu imagino que sim, a sua pergunta, quando essa opção foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro e nós demos a nossa opinião, que é o que nós podemos dar. Nós podemos apresentar fatos e dar a nossa opinião. Nós não determinamos qual era a opinião sobre tarifas? O governo americano faça. Na nossa opinião, esta medida não era a melhor medida a ser aplicada nesse momento. Nós advogamos na direção de sanções direcionadas aos agentes principais da ditadura. Essa era a nossa opinião. O presidente mas Trump, num segundo momento poderia ser usado. Muito mais qualificado do que eu, porque eu sou um pobre jornalista, e o presidente Trump é o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Não. Eu acho que a melhor arma do nosso arsenal neste momento são as tarifas. Perfeito. Então, vocês falaram, neste momento não seria a melhor opção, mas eventualmente num segundo momento vocês consentiriam com essa opção de... Nós não temos que consentir, nós não somos presidente dos Estados Unidos. Não temos que consentir. A gente não é consultado se a gente... Vocês autorizam. Vocês não foram... Vocês não foram em conversas, Eduardo? Ele pode desligar o Brasil, por exemplo, do sistema SWIFT. Não, isso todos sabemos. Mas, Eduardo, eu posso imaginar, eu posso intuir pela reação do Trump... Deixa eu responder categoricamente sua pergunta, Demori. Taxativamente, a gente não imaginou que fosse, no início, decretado tarifa. Mas, como o Paulo bem falou, né, nós não somos o presidente dos Estados Unidos, a gente não tem o poder da caneta. Né? Então... Não é nem que nós não imaginávamos. Nós discutimos que existiria essa possibilidade, chegamos a falar sobre isso, mas o Trump decide o que ele quer, Demori. Entendi. O Trump é presidente dos Estados Unidos, ele está lá e decide o que ele quer. Obviamente. Não pergunta para o Paulo Figueiredo se ele pode, para o Eduardo Bolsonaro se ele pode, para o Demori se ele pode. Mas é que Estados Unidos, eu acho que a personalidade do Trump é muito distinta. Se você quer a minha opinião, você vai adorar o que eu vou ouvir agora. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos acertou na decisão dele. Certo. É que, só para deixar claro, Vilela, fica um pouco estranho, porque desde que isso aconteceu, tanto o Eduardo quanto o Paulo e outras personalidades importantes da direita no Brasil se colocam como os agentes provocadores nos Estados Unidos, né? Atores importantes nessa conversa que teriam, pelo menos... de algum modo, ajudado a convencer os Estados Unidos que seria importante, por exemplo, caçar o visto do Alexandre de Moraes. Então, mas no caso das tarifas, não faz sentido o Trump ouvir vocês. Então, assim, ele ouve só um pedaço e não ouve outro, entendeu, Paulo? Então, isso é o que eu estava tentando entender. Mas, Demori, não tem muita dificuldade em entender. O presidente dos Estados Unidos, ele é informado, ouve o que a gente fala e ouve a nossa opinião. Perfeito. Agora, ele não nos consulta se pode ou não fazer algo. Não, claro, nem imaginei isso. Ele consulta o Marco Rubio. Eu nem imaginei. Deve fazer ou não algo. Paulo, a gente pode dar a sua opinião. Paulo, eu queria perguntar pro Eduardo... Depois disso, eu fui convencido, e hoje estou 100% convencido, de que as tarifas foram um movimento correto para o Brasil. O presidente Trump agiu corretamente e eu sou muito grato a ele. E eu te digo que a liberdade do entregador do iFood, a liberdade de expressão dele, é um direito que se sobrepõe ao emprego dele. Porque se ele não tiver liberdade, daqui a pouco ele também não vai ter emprego. Tá. Paulo, eu queria perguntar para o Eduardo se... Eduardo, você concorda com essa afirmação do Paulo agora, que o Trump